pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de Scrum, certo? A gente vai dar um overview sobre o Scrum, falar um pouquinho em onde ele se baseia, nos seus pilares, valores, princípios, e vamos fazer um overview no framework, tá? Papéis, cerimônias, o que é um backlog. Então a gente vai entrar mais a fundo nas próximas aulas, mas nessa aula a gente já vai dar um overview, certo? Então, antes de mais nada, em que momento estamos? Antes de falar de Scrum, em que momento estamos? Essa é uma imagem que eu peguei de Fábio Aguiar. Para quem não conhece, Fábio Aguiar, ele é o autor do PBB, Product Backlog Building. Mas a gente não vai entrar nesse assunto, não. A gente vai falar das ondas da agilidade. A agilidade, como vocês sabem, é algo recente, é algo de 20 anos. A gente está em 2020, no momento que a gente está gravando esse vídeo. Então, é algo que tem 20 anos aí de existência, aproximadamente. Se vocês lembram bem, o Manifesto Ágil, que é onde se iniciou todo esse conceito de agilidade, foi feito em 2001, certo? Então, a gente aqui nessa imagem, a gente vai entender um pouco das ondas da agilidade, né? Então, quando surgiu o Manifesto Ágil e veio com todo aquele conceito de times ágeis e formas e princípios e valores, então, naquele momento se falava em time ágil. Os times começaram a se estruturar para trabalhar de uma forma ágil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a agilidade se limitava ao time. Então, eu tinha um time de desenvolvimento que trabalhava de uma forma ágil, que dava resultado e entregava valor de uma maneira mais rápida. Nesse momento, os times já começavam a utilizar o Scrum, utilizar o Kanban, mas em cima dos princípios e valores ágeis, certo? Essa onda é uma onda que começou aqui no início dos anos 2000, foi perdurando aqui, foi passando e observem bem, observem que as ondas, elas uma entra dentro da outra, uma é consumida pela outra. Ou seja, hoje ainda vivemos um momento de times ágeis. É um momento diferente? Sim, é um momento diferente. Novas técnicas apareceram, nova forma de trabalhar, mas o mindset é o mesmo, tá? A metodologia ágil se manteve a mesma, em cima de seus valores e princípios, e ao longo desses anos foi se aperfeiçoando na técnica. Então, times que utilizavam Scrum no início dos anos 2000 podem ainda estar utilizando Scrum hoje, mas eu garanto que a forma que eles utilizam o Scrum é diferente da forma hoje, é diferente da forma que utilizavam há 20 anos atrás, certo? Isso faz parte também do processo de melhoria contínua que está dentro dos princípios do Manifesto Ágil. É o momento do Kaizen, certo? Então, vamos lá. Primeiro momento, no início dos anos 2000, a gente teve a primeira onda falando de times ágeis, que é o que a gente vai falar durante esse curso, o Scrum trabalhando em times. A gente vai falar também um pouco sobre essa segunda onda, mais no finzinho do curso. Mas, Wellington, que onda é essa? Que eu só conhecia times ágeis. O que danado você está falando? Então, essa segunda onda se trata do ágil em escala. O que isso quer dizer? A gente vai falar mais a fundo lá na frente, mas só para dar um overview para vocês, o ágil em escala é quando eu não estou tratando apenas um time trabalhando num produto. Eu escalo o time para que vários times trabalhem no mesmo produto, de uma forma escalada. Então, eu posso ter 2, 3, 4 times, 5 times, 10 times trabalhando em um único produto, de uma forma mais organizada, exige comunicação, exige alinhamento, exige planejamento, isso. Mas a gente não vai falar disso agora. Mas essa é a segunda onda. O ágil, ele deixa de ser o ágil time e ele vira ágil times. Então, eu começo a ter projetos atuando com vários times, atuando em larga escala,
e trabalhando em cima do manifesto ágil, né, do mindset ágil, de seus princípios e valores. Essa é a segunda onda. E a terceira onda é a que estamos vivendo agora. É muita onda, Wellington. É muita onda. Mas faz parte do processo evolutivo e incremental, né? Do aprendizado, da melhoria contínua. Primeiro momento, times. Primeiro momento, time. Segundo momento, times, vários times. E terceiro momento, organização. Business Agility é um assunto que se fala muito. Se você tiver curiosidade, após esse curso, pesquise. Vai ver que ele sai da esfera de time, sai da esfera de projeto. Quando a gente fala, por exemplo, RH ágil, ele vai muito de encontro com essa onda do Business Agility. Não se falava de RH ágil há um tempo atrás. Quando você fala de times, operações que trabalham em cima do mindset ágil, então a organização está começando a tentar trabalhar a agilidade nesses setores que são mais tradicionais, que já são formados e estruturados. Então, a quebra de paradigma que existe na empresa, e é o grande desafio do Business Agility, é você quebrar esses conceitos que são tão fortes e entranhados dentro das empresas e dos profissionais, para que eles trabalhem em cima de um mindset ágil, de uma forma ágil de trabalhar. Então, só trazendo um case para vocês, a gente pode ter RH, trabalhando com agilidade, que eu já vivenciei, tá? Já vivenciei operação de uma empresa de contabilidade, trabalhando com agilidade, com quadro Kanban, onde os líderes estudavam e tentavam aplicar o Scrum, lógico, moldado para a sua realidade. Então, as empresas já começaram a tentar adaptar o ágil, tanto é que hoje existe o manifesto ágil para RH. Então, essa é a terceira onda. Estamos na terceira onda, estamos falando de Business Agility. Mas para o nosso curso, vamos limitar o nosso escopo à primeira onda e um pouco da segunda onda aqui, tá? Mas um ponto interessantíssimo, e aí vocês guardam com vocês. A grande questão não é a técnica. A técnica se aprende, né? A gente escuta isso ser dito, a gente vê isso, mas a grande questão é o mindset, certo? Você ter profissionais no seu time com mindset ágil, para que ele esteja voltado para agilidade, que ele pense em colaboração, que ele pense em fazer parte de um todo, tenha senso de propósito, que queira agregar e dar resultado, esse profissional no seu time pode ser no RH, pode ser numa operação de contabilidade, pode ser no departamento de TI. Esse profissional vai fazer acontecer a agilidade. Lógico, a técnica, conhecer o Scrum, conhecer outros frameworks, outras técnicas, isso vai ajudar e agregar muito, certo? Então vamos lá, vamos começar a falar de Scrum. O Scrum é um framework que foi feito para desenvolver, entregar e manter produtos complexos, tá? Antes de mais nada, o que é um produto complexo? A gente falou um pouco do mundo VUCA, né, que fala da complexidade. O que é um produto complexo? Um produto complexo é aquele que não tem seu escopo muito bem definido, que pode sofrer alterações facilmente e a qualquer momento, e isso torna ele muito complexo. Exemplo, a construção de um prédio. É complexo? Construir prédio é complexo. Existe muita engenharia, muito cálculo, muita matemática ali. Mas ele não é considerado um projeto complexo. Por quê? Após feita a planta do prédio, feito o projeto do prédio, dificilmente esse projeto vai sofrer alterações. Envolve também um valor alto para que isso aconteça e tudo mais. Então, esse projeto sofre poucas interferências, pouca mudança de escopo, pouca indefinição. Por outro lado, projetos de tecnologia,
que foi onde surgiu todo esse manifesto ágil, eles sofrem interferências constantes. Por quê? Produtos de tecnologia, eles são abstratos. Você não consegue pegar, você não consegue imaginar e desenhar o que quer. Você até desenha, que é o mockup, o protótipo de tela, coisa do tipo. Mas você não consegue tocar, ele é intangível, né? Então, quando isso acontece, as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem pensar e identificar tudo aquilo que elas querem, porque a rotina é complexa, o dia a dia é complexo. Então, elas não conseguem imaginar todo o cenário que elas vão viver e que elas vão passar. Isso torna produtos de tecnologia complexos, porque a qualquer momento muda de escopo, certo? Então, Scrum foi feito para desenvolver, entregar e manter produtos complexos. Entendemos o que é um produto complexo. E de onde é que vem o termo? O termo vem do jogo de rugby. Se vocês não conhecem, podem pesquisar. E se refere à maneira, a uma jogada do time trabalhar junto, em comum, certo? É, para avançar com a bola no campo, alinhamento cuidadoso, unidade de propósito, clareza de objetivo, tudo se unindo. Então, só para vocês verem aqui, isso aqui é a jogada do rugby, o Scrum, onde todos os times, todo time se apoia, está ali unido, junto, eles têm um senso de propósito, eles estão unidos, eles correm atrás de um objetivo, que é avançar com a bola, no caso do jogo. E no caso dos nossos projetos, o nosso objetivo é entregar o projeto, é ter um melhor resultado, é alcançar uma venda para um cliente, é ampliar a forma de atuação da empresa. Então, esse é o objetivo, né? O time é focado no objetivo. E o Scrum, ele é montado em cima de interações. O que é interação, Wellington? A gente pode chamar interação, por enquanto, de momentos. Interação é você tem o primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, onde você divide janelas menores para você trabalhar. E nesses pequenos momentos acontecem as cerimônias do Scrum, é onde a mágica vai acontecer, onde todo o trabalho vai acontecer. Interação são janelas, pequenas janelas no tempo. Se vocês lembram muito bem dos princípios ágeis, vocês vão ver lá que ele fala de janelas de tempo curtas, né? Então, a interação é essa janela de tempo curto, onde vai acontecer um planejamento, onde vai ter a execução do projeto, onde vai se rever, ver se o que foi construído foi legal ou não foi, e são momentos no final que você vai poder aprender com seus acertos e com seus erros, certo? Isso é interação, que no Scrum é conhecido também como sprint, tá? A gente vai falar mais à frente, mais detalhado sobre isso aí. Então, Scrum é fundamentado nas teorias empíricas de controle de processo ou empirismo. O empirismo afirma que o conhecimento vem da experiência e da tomada de decisões baseadas no que é conhecido. O Scrum emprega uma abordagem interativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos. Falou muita coisa, pode parecer complexo, mas a gente pode destacar aqui a palavra empirismo. O que é algo empírico? É algo que vem do conhecimento. Então, quando a gente fala de Scrum, o Scrum ele é um pouco diferente do Kanban. O Kanban ele é muito prescritivo, ele tem muito marcado lá a definição de processo, como é que funciona e tudo mais. Faz parte da natureza do Kanban. Eu não estou dizendo se é melhor ou se é pior. Longe de mim dizer isso aí, até porque a técnica que você vai utilizar, a abordagem, vai depender muito da sua necessidade. E você pode até trabalhar com o Scrum junto com o Kanban. O Scrum é diferente. O Scrum, ele trabalha em cima do conhecimento do time. Então, um time que é recém-formado é normal para o Scrum que tenha uma variação muito grande em suas estimativas, que gaste
mais tempo em coisas que não conhecem, que erre no planejamento mesmo, achando que vai fazer uma coisa e a outra, porque eles não conhecem muito bem aquilo ali, certo? Mas à medida que o tempo vai passando, que o time já está formado, que ele vai aprendendo, que ele vai vivenciando, que vai passando o dia a dia dele, ele vai ficando muito mais maduro naquilo que ele faz. Então, isso é o empirismo. Ele começa a conhecer. Então, a partir desse momento que ele começa a conhecer, ele começa a fazer estimativas melhores, ele começa a fazer um planejamento mais assertivo, certo? A variação na entrega do time, seja de velocidade do time ou de entrega, e vai diminuir por conta desse amadurecimento do time, por conta do conhecimento empírico que ele tem. Wellington, se uma nova pessoa entrar no time, não quer dizer então que meu time vai perder rendimento? Inicialmente, sim. Se uma pessoa nova, se um membro novo no time Scrum entra, é normal que o time tenha uma perda de rendimento. Por quê? Porque essa pessoa não conhece. Primeiro, porque o time vai trabalhar e se organizar para ajudar essa pessoa para que ela tenha um crescimento mais rápido. E segundo, é porque essa pessoa não conhece tanto daquele cenário. Pode conhecer de uma tecnologia, de uma ferramenta, mas do cenário em si ela não conhece e ela vai ter que aprender. Então é normal isso acontecer, certo? E aí o detalhe é o seguinte: o Scrum ele é fundado com três pilares. Ele é fundamentado em três pilares: inspeção, adaptação e transparência. A gente vai falar um pouquinho desses três, tá? O que é a inspeção? Inspeção quer dizer que ele frequentemente ele verifica, ele inspeciona. Se a gente voltar aqui para falar de sprints, são intervalos curtos, certo? Dentro desses intervalos curtos existe a inspeção. Então, nesses intervalos existem inspeções frequentes. Para quê? A fim de garantir qualidade, a fim de ter um aprendizado em cima do que aconteceu, certo? A inspeção traz o feedback mais rápido, seja do produto, seja da forma que o time está trabalhando, e isso faz com que o time melhore mais rápido. Então, um dos motivos do Scrum ser, ter, na verdade, da metodologia ágil, né? E aí a gente fala de Scrum, ter intervalos curtos de interações, um dos motivos é ter essa inspeção, ter o feedback rápido para você minimizar possíveis riscos. É uma resposta mais rápida ao risco que pode estar acontecendo, tá? Um segundo pilar é a adaptação. Como assim, Wellington? Adaptação. A mudança é bem-vinda para times ágeis. Vocês lembram disso? Está no Manifesto Ágil. Então, o que isso quer dizer? Que os times ágeis, eles se adaptam à mudança. O mundo é VUCA, né? O mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, mudança vem o tempo todo. O projeto é complexo, então mudanças podem acontecer. Então, se eu não estou preparado para mudança, eu não vou conseguir responder de uma forma rápida, ágil, para o meu cliente, para o meu time, para o meu projeto. Esse é o segundo pilar. Primeiro, inspeção. Segundo, adaptação. E terceiro, transparência. Isso é fundamental. Isso é fundamental para times ágeis e principalmente falando de Scrum. Não se esconde, você confia no seu companheiro, você confia no seu time. Então, você trabalha de uma forma transparente. Muitas vezes pode acontecer de um membro do time não estar conseguindo evoluir uma atividade. Por exemplo, ele tem que ser transparente para chegar para o time e dizer. A gente vai falar dos valores ainda e dos princípios, mas ele tem que ser transparente o suficiente para chegar para o time e dizer: não estou conseguindo evoluir. Alguém pode me ajudar? Então, isso é transparência. Não se esconde coisas do time, porque o time está focado em um único objetivo. A partir do momento que você oculta coisas para esse time, você
pode tirar o foco desse time, ou ele pode não entender a importância do objetivo que vocês têm, certo? E vamos falar de valores, certo? Primeiro, coragem, fazer ou fazer certo. Posicionamento diante do cliente, requisitos complexos e abertura. Eu vou trazer o mesmo exemplo, tá? Um desenvolvedor, um membro do time, ele não está conseguindo evoluir com a atividade. Em empresas mais tradicionais, a pessoa muitas vezes não compartilha. Por quê? Porque quando você compartilha que não está conseguindo evoluir, muitas vezes é taxado ou é entendido que você não teve capacidade. Mas às vezes não é isso, é porque você não conhece. Lembra do empirismo? Às vezes você não conhece. E aí você não consegue evoluir, mas você tem um time que lhe suporta. Então você tem que ter coragem, faz parte dos valores do Scrum, ter coragem para dizer: não estou conseguindo evoluir, alguém pode me ajudar? Da mesma forma, você tem que ter coragem para dizer não. Como assim, Wellington? Dizer não? Não entendi. Então, é muito normal, mas aí eu falo com muita certeza, tá? É muito normal acontecer em projetos, ainda mais quando o seu cliente não entende a natureza da sua atividade, dele chegar e dizer: é apenas isso, para você fazer a mais. Você pode fazer? Um time que não tem coragem de dizer não para o cliente, ele vai dizer: sim, posso fazer, me comprometo. Depois ele vai chegar com uma nova solicitação: posso fazer, posso fazer, posso fazer. O que que acontece? Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, você pode assumir tanta responsabilidade que no final você não vai conseguir entregar. Então, você gerou uma expectativa, acabou frustrando seu cliente e você não entregou. Ou até mesmo ele pode chegar com coisas mal definidas que o escopo está aí aberto. E se você aceita isso aí e lá na frente só acontecem mudanças e você não entrega e você não consegue alcançar o resultado, o objetivo, se isso acontece, é ruim para o time. Então você tem que ter coragem para dizer não. Não, cliente, eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer na próxima interaction. São intervalos curtos. No próximo sprint eu estou fazendo. São intervalos curtos. Não, eu não vou fazer agora porque está mal definido. Eu não posso me comprometer com algo que pode estar sofrendo mudanças ou pode até lá na frente não agregar o valor que você está achando que vai ter. Então isso é coragem. Um time tem que ter coragem para ter uma comunicação aberta, para ser transparente, para saber dizer não quando tem que dizer não, certo? Segundo valor, foco. Foco nas metas do time para bater. É aquele senso de propósito, o time todo apontando para um único objetivo. Se o time tem uma sinergia legal, se o time está focado e corre atrás daquele objetivo, muito provavelmente ele vai alcançar, tá? É um foco, é um propósito que eles têm. E junto com isso, o comprometimento. Comprometimento com integrante do time e com as regras do jogo. O que é a regra do jogo, Wellington? A regra do jogo é como o Scrum funciona, por exemplo. Isso é a regra do jogo. Você sabe que tem... Eu vou chegar ainda a falar das cerimônias, mas você tem um planejamento, então você vai respeitar isso. Regra do jogo, muitas vezes, é o respeito, que a gente vai falar no próximo valor, em chegar no horário marcado na reunião, certo? E aí eu pulo para o respeito. Independente do papel ou do stakeholder, é necessário respeitar o papel e a função de todos. Primeiro, respeito mútuo. Ninguém é mais importante do que ninguém, tá? O Scrum Master é mais importante do que o time? Não. O time não... o resultado não chega se o time não participar. Se o Scrum Master não participar, o resultado não chega. Se o PO não participar, o resultado não chega. Então, o respeito é mútuo. E quando eu falo, por exemplo, do horário da reunião, que muitas pessoas às vezes chegam atrasadas, isso é uma questão de respeito com o time. Ninguém é melhor do que ninguém,
certo? Em times mais jovens, é até engraçado, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Em times mais jovens, eu já vivenciei, já presenciei pessoas que dormem na reunião. Numa reunião de planejamento, que é uma cerimônia que é importante que todos estejam lá focados, vão aqui com foco, certo? E comprometidos, mas as pessoas dormem. E isso, para o time, pode ser encarado como uma falta de respeito. E a gente vem aqui para o último valor, que é a abertura, transparência e comunicação aberta. Abertura para poder, por exemplo, dar e receber feedback, tá? Então, um time Scrum, ele tem que ser aberto a isso. Tem que ser aberto, às vezes, até para escutar no momento de um planejamento, que a opinião dele talvez, a solução que ele está oferecendo talvez não seja a melhor, que existe uma outra melhor que vai, vai ser mais rápida, que vai ter uma performance melhor, que vai dar um resultado melhor, certo? E aí vem um detalhe aqui. No Scrum, devemos incentivar o autogerenciamento, seja do time, seja do PO, seja do Scrum Master. A gente vai falar de cada papel. Mas o que é o autogerenciamento, Wellington? O autogerenciamento quer dizer que eu não vou ter, por exemplo, ninguém dizendo o que alguém deve ou não deve fazer. As pessoas sabem seus papéis, as pessoas sabem suas responsabilidades e elas são capazes de trabalhar. E elas têm a meta e o objetivo muito bem definido. Então, elas são capazes de caminhar até esse objetivo com seguindo esses valores aqui de uma forma autogerenciada. Eu não preciso ter ninguém dando atividade, não preciso ninguém cobrando. E aí, entregou? Não entregou? Entrega quando? O time é responsável por isso. E ele tem esse senso de responsabilidade, por isso ele é autogerenciável. E princípio do Scrum, tá? O Scrum, ele é leve, ele é muito simples de entender, vocês vão ver quando a gente correr o curso, até pelo fato dele ser pouco prescritivo. Então ele se torna fácil, simples de entender. Difícil de dominar. Por que difícil de dominar se é tão fácil de entender? Primeiro ponto, tá? Porque envolve pessoas, certo? As pessoas são diferentes, pensam de formas diferentes, têm motivos, razões, motivadores diferentes. Então, isso se torna complexo. O framework em si é simples, mas quando você vai para o jogo, que a bola rola, e você vê que tem pessoas que têm características diferentes, que às vezes o comprometimento de um não é o mesmo comprometimento do outro, não que o outro esteja sem comprometimento, mas é diferente. E isso torna algo mais difícil de dominar, certo? Ele não é prescritivo, então ele é aberto, ele é empírico, é em cima do conhecimento e ele vai trabalhando, o time vai melhorando. Então, vamos lá, gerenciar produtos complexos. A utilidade do Scrum em lidar com a complexidade é provada diariamente. Tá? É até o motivo que ele foi criado, né? Então, é trabalhar com produtos complexos. Ele trabalha aqui a melhoria contínua, o Kaizen, para produto, time e ambiente de trabalho, certo? Ele é fundamentado aqui, ele tem seu pilar, é a transferência de conhecimento de forma interativa e incremental a cada sprint, a cada interação. O time conversa e compartilha conhecimento, certo? Os times são pequenos, certo? Time de pessoas pequenas, altamente flexível e adaptado. Eu vou trazer aqui uma característica de um time ágil. A gente vai falar dos papéis, mas times ágeis, e aí eu falo time de desenvolvimento, tá? Quantas pessoas tem nesse time? De 3, certo? De 3 a 9 pessoas no time. Isso aí tá lá no Scrum Guide, tá? Vocês podem acessar o Scrum Guide. Eu vou falar mais um pouquinho mais sobre isso. O Scrum Guide é o guia do Scrum que está disponível, por exemplo, no site da Scrum Lab. Mas times ágeis eles são pequenos. Por quê?
Porque quanto menor o time, melhor a comunicação. Então ele preza por times pequenos para ter uma comunicação melhor, mas além de ser pequeno, o time ele é multidisciplinar. Nossa, multidisciplinar. O que é isso, Wellington? Isso quer dizer que atividades que chegam para o time, isso eu vou falar mais à frente, tá? Mas só para encerrar, atividades que chegam para o time tem que ser capaz de completá-las do início ao fim, independente do conhecimento necessário, das competências necessárias, ele tem que ser competente e ter o conhecimento suficiente para fazer o processo do início ao fim. E, e de forma enxuta, né? De 3 a 6 pessoas, certo? E o Scrum trabalha colaboração. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos avançar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, vamos lá. Então, o time Scrum, ele é formado por quem? Product Owner, que a gente vai falar ainda em detalhe, o time de desenvolvimento e Scrum Master. Eles são auto-organizáveis, melhor forma para complementarem seu trabalho. Eles são multifuncionais, falei agora há pouco, possuem todas as competências necessárias. Então, ele vem aqui, ele aperfeiçoa, ele é flexível, criativo e produtivo. E times Scrum entregam produtos de forma interativa e incremental, maximizando a oportunidade para feedback, certo? É um pouco de tudo que a gente já falou, falando das interações, falando da comunicação, da abertura. E aqui, pessoal, para a gente terminar essa aula, eu quero fazer um overview com vocês em cima dessa imagem do ciclo do Scrum, tá? Aqui eu vou mostrar de uma forma bem resumida e falar um pouco sobre cada elemento aqui dentro do processo Scrum. Essa imagem ela é uma imagem que foi removida do Scrum.org, certo? E aí tudo começa aqui com backlog de produto, certo? O backlog de produto é a lista de projetos, de coisas, de histórias. A gente vai chegar a falar o que é história, de coisas que precisam ser feitas. É uma lista única e ordenada, tá? De coisas para ser feita. Por que ordenada? Porque isso vai trazer o senso de prioridade. Eu não posso ter 2, 3, 4, 5, 10 prioridades número 1. Não tenho. Eu tenho a prioridade número 1, prioridade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Elas são ordenadas, porque eu vou focar naquilo que tem o maior valor para o cliente. Então eu vou falar um pouco melhor disso aí depois, tá? Mas esse é o backlog de produto, é a lista de coisas, vou colocar assim, lista de coisas para serem feitas. A gente tem aqui o Sprint Plan. O que é o Sprint Plan? É o planejamento da sprint. Mas o que é sprint? Tá, vamos falar então da sprint. A sprint é esse ciclo aqui que começa no Sprint Plan, vai passar por todo o processo até aqui o Sprint Review, certo? Então seria essa caixinha aqui, tá bom? Então, backlog de produto vai para o Sprint Plan, que é o planejamento da sprint. E no planejamento da sprint, o time vai ver o que cabe dentro dessa sprint, que é uma janela curta de tempo para ser desenvolvido. E isso que for selecionado pelo time é conhecido como backlog da sprint. O backlog da sprint é um pequeno pedaço do backlog de produto. É o pedaço que foi priorizado e que foi dito pelo time de desenvolvimento que consegue fazer dentro do intervalo da sprint. Certo? Esse é o backlog da sprint. Terminado o Sprint Plan com o backlog da sprint, começa aqui o ciclo de desenvolvimento com o time aqui, o Scrum Team, o Dev Team. Dentro desse ciclo de desenvolvimento,
existem as Daily Scrum, são as Daily Meetings, né? Reuniões diárias. Essas reuniões diárias, uma característica marcante dela é que são reuniões de 15 minutos, tá? Então, também conhecida como stand-up meeting, né? Reunião em pé. É feita com o time em pé porque são reuniões rápidas e tal. Então, tem aqui o Daily Scrum. E no final, nos últimos dias da sprint, da interaction, como você preferir chamar, o time vai fazer a review, que a review nada mais é nada menos do que a apresentação do que foi desenvolvido nesse período de tempo, e vai fazer a retrospectiva. Isso aqui é o Kaizen, certo? Do Lean. Então aqui é onde o time vai melhorar. Aqui o time vai falar de o que foi bom nessa sprint, o que não foi bom, o que a gente pode fazer melhor. Então, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode dar resultados melhores, certo? E no final desse ciclo todo aqui, qual é o objetivo? É o incremento. O incremento, Wellington, é o incremento do produto. Lembra que o Scrum ele é interativo e incremental, quer dizer que ele vai fazendo de pouco em pouco, e no final desse ciclo, você incrementa o que você está fazendo. Então, no final desse ciclo aqui, todo final de sprint deve sair um incremento de produto. Sair um pequeno pedaço do produto para formar aquele produto final. Então, vamos lá. Backlog de produto, lista de coisas para serem feitas. Após isso, vai acontecer o Sprint Plan com o time de desenvolvimento, onde o time de desenvolvimento vai dizer o que vai ser feito. Então, gera aqui o Sprint Backlog. O time de desenvolvimento, saindo da reunião de planejamento, vai começar a desenvolver suas atividades, onde diariamente vai fazer um Daily Scrum para comunicar, conversar, entender o que está acontecendo. No final desse período, ele faz um Sprint Review, apresentando o produto que foi desenvolvido nesse período e entregando, e fazendo a retrospectiva e aprendendo, tá? Então, o que eu vou destacar aqui? A gente vai dividir aqui em papéis, cerimônias e artefatos, tá? Primeiro, os papéis. Quais são os papéis existentes no time Scrum? É o Dev Team, Scrum Team, que é o time de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner. A gente vai ver a fundo ainda cada um desses aí. Quais são as cerimônias que acontecem dentro do Scrum? Algumas metodologias dizem que a própria sprint é uma cerimônia, outras não dizem que não, mas eu vou considerar que não, tá? Eu vou considerar a sprint como sendo um intervalo de tempo fixo. E quais são as cerimônias que eu vou trabalhar aqui? O Sprint Plan é uma cerimônia, é um momento que o time vai planejar e vai sentar e conversar. O Daily Scrum, Sprint Review, certo? Cerimônia, e Sprint Retrospectiva. Todos esses momentos que eu falei são momentos em que o time se reúne para conversar sobre o planejamento, sobre a entrega do produto, sobre o que foi bom, o que foi ruim e sobre o andamento da sprint. E artefatos. Quais são os meus artefatos dentro do Scrum? O backlog de produto, esse é um artefato. Outro artefato é o backlog da sprint. E o terceiro artefato, e mais importante, o resultado, né? O incremento. Esse é um artefato aqui, é a saída da sprint. Tá ok? Bom, é isso, pessoal. A gente vai encerrar essa aula aqui. Eu só queria trazer esse overview, até para a aula não ficar muito longa também. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundando, aí sim a gente vai mergulhar de cabeça em cada um desses tópicos aí do Scrum. Ok, pessoal? Obrigado, até a próxima.